Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente mergulha fundo na história de uma figura, essencial para a tecnologia como a conhecemos. Steve Wozniak, o famoso Woz, cofundador da Apple. Isso aí. E a ideia aqui é ir além do óbvio, sabe? Pegar várias fontes, relatos, para entender não só o engenheiro, mas a pessoa, a filosofia por trás do Woz. Exato, porque o pedido foi claro, uma análise completa, sem pressa, para quem gosta de ouvir os detalhes. Então nossa missão é desvendar esse cara. Bora lá. Começando pelo começo. Quem é Steve Wozniak? Bom, Stephen Gary Wozniak nasceu lá em São José, Califórnia, em 11 de agosto de 1950. Cofundador da Apple, claro, mas antes de tudo, um engenheiro. Genial, né? Inventor. Peça central na revolução dos computadores pessoais. Nação que é rara, de genialidade técnica absurda, com uma humildade muito genuína. Ele sempre pareceu mais ligado na paixão pela engenharia do que no dinheiro, sabe? Sim, e com um pé forte na educação, na ideia de democratizar a tecnologia. Isso vem de cedo, né? Como foi a infância dele? Olha, o pai dele, Francis Wozniak, engenheiro da Lockheed, foi uma influência gigantesca. Ele não só apresentou a eletrônica para o Woz, como participava mesmo, botava a mão na massa junto nos projetinhos dele. Que legal isso. Cria um ambiente diferente, né? Com certeza. E tinha toda uma base de valores ali. Engenharia, ética, muitos livros, até uma filosofia cristã e a ética do radioamadorismo, tipo de ajudar em emergências. Interessante. E tem aquela história do nome, né? Ah, sim. Curioso, né? A mãe queria Stephen, mas registraram Stefan, por engano. Ele só adotou o Stephen com PH depois. E a literatura? Você mencionou livros. Sim, os livros da série Tom Swift. Aquilo marcou muito ele. A ideia da liberdade de criar, da ciência aplicada para resolver coisas. E a pura satisfação de inventar algo. Ele até lia esses livros para crianças mais tarde. Olha que bacana. Mostra muito do espírito dele. E essa genialidade apareceu cedo, né? Não foi algo que surgiu do nada na Apple. De jeito nenhum. Com 11 anos, o cara montou uma estação de rádio amador e tirou licença. Isso é muito avançado para a idade. E aos 13, mais coisa ainda. Presidente do clube de eletrônica da escola. Nossa! Ganhou prêmio numa feira de ciências importante, com uma calculadora feita com transistores. E detalhe, já tinha construído o primeiro computador dele nessa época. Puxa vida, com 13 anos? Exato. Mostra que não era só habilidade técnica, sabe? Era uma compreensão profunda de computação numa época em que computador era coisa de sala gigante, caríssima. Ele amava o desafio mental complexo. E aí, quando essa genialidade começa a virar, digamos, carreira? Quando ele começa a ganhar notoriedade? O ponto de virada clássico é o encontro com Steve Jobs, né? Em 1971. Apresentados por um amigo em comum, o Bill Fernandes. Woz tinha 21, Jobs só 16. Uma dupla e tanto. Como era essa dinâmica? Sempre falam que eram muito diferentes, mas complementares. Exatamente. Woz era o mago da eletrônica, o inventor, focado no como fazer a mágica acontecer. O Jobs já tinha o faro para o negócio, para o marketing, porque o mundo ia querer comprar. Era o visionário do produto, né? O Daniel Kotke, amigo deles, descreve bem isso. E as primeiras colaborações vieram rápido. Sim. Primeiro teve o trabalho para o Atari no jogo Breakout. O Woz fez um design super eficiente, mas o Jobs, acabou levando mais crédito e dinheiro na época, o que gerou um certo atrito depois. Já começando com tensões. Mas antes disso, teve a história das Blue Boxes. Aqueles aparelhos para fazer ligação de graça, meio na ilegalidade, né? Ah, sim, com o John Draper, o Captain Crunch. Isso. O Woz desenvolveu a tecnologia, inspirado pelo Draper, e o Jobs viu ali a chance de ganhar um dinheiro. Venderam um monte dessas caixinhas, fizeram $6.000. Foi o primeiro gostinho de sucesso comercial juntos. E isso pavimentou o caminho para a Apple, imagino. Quais foram os grandes feitos dele dentro da Apple e até depois?
Bom, o primeiro marco é o Apple I, claro. Março de 1976, ele tinha o design básico completo. Hardware, placa de circuito, sistema operacional, tudo criação do Woz. E aquela filosofia dele de não ter dinheiro nem treinamento formal como vantagem. Exato. Ele dizia que isso forçava a criatividade a buscar soluções mais simples, mais elegantes. O famoso fazer mais com menos. Um design minimalista por necessidade, mas que virou marca. E a HP rejeitando a ideia 5 vezes. Que miopia, hein? Pois é, trabalhava lá e eles não viram potencial. Essa rejeição foi o que levou ele e Jobs a fundarem a Apple de vez, em 1º de abril de 1976, junto com o Ronald Wayne, que saiu rapidinho. E eles se sacrificaram no início, né? Venderam coisas pessoais. Sim, a famosa calculadora HP caríssima do Wozniak e a van Volkswagen do Jobs. Tudo para bancar a produção inicial do Apple I. E o preço? Menos de $700, já mostrava essa ideia de não ser algo só para elite, sabe? E logo depois veio o Apple II em 77. Esse sim foi um divisor de águas, né? Ah, completamente. O Apple II foi um sucesso estrondoso. Design principal do Woz, claro. Foi ele que trouxe gráficos coloridos em alta resolução para o computador pessoal, som. E os slots de expansão. Isso foi genial, permitia personalizar a máquina. Totalmente. Modularidade. E, de novo, um design super eficiente usando muito menos componentes que outros computadores da época. Ele pensava muito na usabilidade. O Apple I já tinha teclado e vídeo, né? Diferente dos outros que usavam interruptores e luzinhas. Sim, a filosofia era: qualquer pessoa tinha que se sentir confortável ao usá-la. Tecnologia a serviço do humano. Ele até contribuiu com ideias para o Macintosh no começo, lá com o Jeff Raskin, entre 79 e 81. E ele não parava. Desenvolveu o Disk2, o drive de disquete, super rápido, durante um Natal, em 77. É essa a paixão dele, né? E depois da Apple, ele não ficou parado. Criou a CL9, que fez o primeiro controle remoto universal programável. Lembro disso. E depois teve a Wheels of Steel, a WOZ. Isso, explorando tecnologia GPS sem fio lá no começo dos anos 2000. E, mais recentemente, entrou na onda do blockchain com a eForce. eForce. O que é isso? É um marketplace que usa blockchain para financiar projetos de eficiência energética, sustentabilidade. Lançaram até um token, o WOZ. Mostra que ele continua buscando aplicar tecnologia para coisas que ele acredita serem importantes. Fascinante. Mas o que exatamente fazia ele ser considerado tão acima da média? Era só a técnica? A técnica era singular, sem dúvida. Essa capacidade de simplificar, de encontrar soluções elegantes onde outros viam barreiras. Mas acho que vai além. Tinha uma abordagem humanística, sabe? O foco era sempre no benefício para o usuário final. E a humildade que você mencionou antes. Sim, isso é muito marcante. Ele sempre reconheceu os heróis anônimos da engenharia, sempre valorizou a parceria com Jobs, mesmo com os atritos. Tem aquela frase ótima: Jobs sabia o que o mundo queria, Woz sabia como entregar isso. É uma ótima síntese. E os valores deles? Fortíssimos. Essa desconfiança do dinheiro como motivação principal, a generosidade dele doando milhões em ações para os primeiros funcionários da Apple que talvez não tivessem recebido tanto. Isso moldou a cultura inicial da empresa. E a inteligência emocional, você falou do Puttering. Explica isso. O Puttering é a prática de fazer atividades meio sem propósito aparente, sabe? Mexer em coisas, organizar algo, só para aliviar estresse e deixar a mente devagar. Ele diz que muitas ideias boas, como a do Disk 2 no Natal, vieram nesses momentos de vadiagem criativa, digamos assim. Interessante isso. Mas a vida não é só acerto, né? Quais foram os principais erros ou desafios que ele enfrentou? Olha, um baque enorme foi o acidente de avião em fevereiro de 81. Ele pilotava, teve um acidente sério na decolagem. Nossa, ele se machucou muito? Sim, teve um trauma craniano, sofreu amnésia temporária, ficou uns 2 anos em recuperação. Isso mexeu muito com ele, o fez reavaliar a vida toda. E foi aí que ele voltou para a faculdade? Exato. Voltou para UC Berkeley, mas sob um pseudônimo. Usou o nome Rocky Raccoon Clark. Incrível, né? Para poder ter uma experiência mais normal, talvez. Que história! E dentro da Apple, teve mais desafios? Teve sim. Conforme a Apple crescia, virava uma corporação gigante,
Ele começou a se sentir desconfortável com a burocracia, com a perda daquele espírito inicial. E ele teve divergências sobre o caminho da empresa. Ele criticou o Macintosh no início, né? Criticou, achava que era um sistema fechado demais, meio fraco em comparação com o que o Apple II podia fazer com as expansões. E os projetos pós-Apple, como a CL9 e a Wheels of Zeus, embora inovadores, não tiveram o mesmo impacto comercial da Apple. Foi um desafio para ele. E mais recentemente teve aquela briga com o YouTube. Sim, um processo iniciado em 2020, se não me engano, porque estavam usando a imagem dele em golpes de criptomoeda na plataforma. E ele ganhou uma apelação importante em 2024, que basicamente disse que o YouTube pode ser responsabilizado sim por esse tipo de conteúdo. Foi uma vitória significativa sobre a responsabilidade das plataformas. Faz todo sentido. Olhando para essa montanha-russa, que lições a gente pode tirar da vida do Wozniak para nossa própria evolução? Há muitas. A primeira, talvez a mais óbvia, é siga sua paixão e curiosidade. Ele sempre disse, fiz porque era divertido construir. O dinheiro foi consequência, não o motor. Buscar elegância e simplicidade nas soluções também, né? Não complicar à toa. Fundamental. E o foco incansável no usuário. Pensar em quem vai usar aquilo que você está criando. Outra coisa é como ele lidou com o sucesso. Ele conseguiu, em grande parte, manter os pés no chão, os valores, a generosidade, a humildade. E a inteligência emocional que falamos, o puttering, saber gerenciar o estresse, cultivar a criatividade de formas não óbvias. Exato. E a importância de nunca parar de aprender. Ele voltou para a faculdade depois de tudo, continuou se adaptando, aprendendo novas tecnologias e, por fim, acho que equilibrar a paixão técnica com uma responsabilidade social. Ele sempre se dedicou ao ensino, à filantropia e agora, com a Air Force, à sustentabilidade. São lições valiosas mesmo, e essa história toda tem uma conexão legal com o Brasil, né? Ele já esteve por aqui algumas vezes. Várias vezes. Ele tem uma relação já de mais de uma década com o país. A primeira vez mais marcante, acho que foi na Campus Party de 2011. Ali ele criou um laço forte com a comunidade de tecnologia daqui. Lembro disso, ele era uma estrela do evento. Teve uma vez que ele cancelou, né? Sim, em 2018, ele teve que cancelar a vinda para Campus Party por causa de uma cirurgia de última hora. Mas ele voltou outras vezes. Em 2023, por exemplo, ele esteve na Abave Expo no Rio. Foi a primeira vez dele no Rio, parece. E o que ele falou por lá? Palestrou junto com o Pedro Andrade. Refletiu muito sobre inteligência artificial versus o cérebro humano. Falou algo como, nunca construímos um computador que tenha tanto quanto um cérebro antigo. Bem a cara dele, né? Ponderado. Total. E no mesmo ano, 2023, ele também esteve em São Paulo para a Expert XP. Esteve. Falou de novo sobre IA, inovação. Ele é visto como uma voz muito sensata nesse debate, sabe? Otimista, mas realista. E mais recentemente, já em 2025, ele participou do Único Launch, também em São Paulo. Isso, para o lançamento do ID Cloud One da Único. Falou sobre a importância da experiência do usuário, de biometria facial. De novo, o foco dele, a melhor experiência nasce de uma arquitetura inteligente. Ele parece gostar do potencial do mercado brasileiro, mas sem ilusões. Muito legal essa conexão. Pra gente ir fechando, tem mais alguns fatos curiosos, divertidos sobre ele? Ah, sempre tem. Já falamos da questão do nome, Stefan versus Steven, o apelido Woz, claro, os pseudônimos que ele usou, Berkeley Blue, quando fazia hacking de telefone na época das Blue Boxes, e Rocky Raccoon Clark, na faculdade. Adorei esse. Pois é, e as travessuras na juventude. Ele era mestre em pregar peças tecnológicas, tipo desativar as TVs da escola com um aparelho que ele mesmo construiu. Figuraça. E as Blue Boxes entram aí também, né? Uma travessura que virou negócio. Exato. Que mais? Ele participa da Comic Con do Vale do Silício, mostrando esse lado mais geek e pop. O processo contra o YouTube, que já mencionamos. A paixão por pilotar aviões, que infelizmente foi interrompida pelo acidente. E a dedicação ao ensino, né? Ele chegou a dar aulas, criou a WozU. Sim, ele tem essa veia de professor, de inspirar jovens e de ler Tom Swift para as crianças, como falamos lá no começo. Mostra a essência dele. Bom, acho que conseguimos pintar um retrato bem completo, né? O Wozniak, ele é essa figura complexa. O gênio técnico quase incomparável, mas com um lado humanista muito forte. O inventor movido pela paixão, não pelo lucro.
o defensor da tecnologia acessível. E, ao mesmo tempo, um crítico ponderado das novas tecnologias, como a gente vê nas falas dele sobre IA. Ele não embarca em qualquer hype. Exatamente. É o engenheiro que queria empoderar pessoas, não apenas criar produtos. E toda essa história dele, especialmente a dinâmica com o Jobs, as críticas que ele fez depois a certas direções da própria Apple, e agora sobre IA, isso tudo levanta uma reflexão interessante, né? Qual? Sobre o futuro da inovação. Será que a próxima grande revolução tecnológica vai vir mais dessa genialidade técnica pura, quase artesanal e humanista como a do Woz, ou ela sempre vai precisar daquele empurrão visionário, pragmático, às vezes até meio implacável do mercado, como o Jobs representava? Boa pergunta. Fica aí a questão, né? Qual tipo de força, qual tipo de gênio vai realmente moldar o nosso futuro tecnológico? É algo para a gente pensar.